Daremos agora início à cerimônia de abertura do 6º Café Filosófico e primeiro seminário do mestrado interinstitucional Minter, PUC, Goiás e FASEM, com o tema As nuances do Espiritismo e as ciências da religião. Este evento é uma iniciativa da Faculdade Serra da Mesa, da Universidade Católica de Goiás e Seminário Diocesano São José, com a participação das demais instituições de ensino superior, Universidade Estadual de Goiás e Instituto Federal de Goiás, ambos campus aqui em Uruaçu. Seu objetivo é contribuir para a formação de pesquisadores e docentes da região do norte do estado de Goiás e formar cidadãos conscientes e profissionais qualificados que possam influenciar no desenvolvimento regional e favorecer o progresso sociocultural da região. Para este ato solene, convidamos para se fazer presente aqui o professor mestre Rodrigo Gabriel Moisés, diretor-geral da Faculdade Serra da Mesa. Professora doutora Irene Dias de Oliveira, coordenadora do mestrado interinstitucional PUC FASEM. Professor doutor Romilson Martins Siqueira, diretor da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás. Professor doutor Padre Francisco Agamenilton Damascena, professor no curso de Filosofia da Faculdade Serra da Mesa. Professor doutor Edmilson Marques, coordenador do curso de História da UEG, Campus Uruaçu e coordenador local do Minter. Registramos e agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: professor doutor Edson Arantes, diretor da UEG Campus Uruaçu, Padre Paulo Batista, pároco da paróquia São Sebastião, aqui em Uruaçu, pastor Kleber Moreira, pastor da Igreja Metodista daqui de Uruaçu, e o professor Romilson, também da PUC Goiás. Para abrilhantar ainda mais essa noite, eu passo a palavra ao nosso diretor-geral, professor mestre Rodrigo Gabriel. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu cumprimento primeiro aos nossos professores, a professora Irene, eu quero cumprimentar em nome de todo o corpo docente do Minter, da PUC, esse corpo docente qualificado, que tem somado, trazido grandes experiências, conhecimento para a nossa região. Cumprimento também o professor Edmilson, coordenador local, também representando os professores que aqui também colaboram com esse Minter.
Eu cumprimento todos os organizadores desse evento, aos alunos de filosofia, aos alunos do Minter, ao Padre Rogério, a todos que colaboram com este evento. O Minter, para nós, tem sido uma grande satisfação, uma grande honra. Nós sempre acreditamos, né, temos certeza do sucesso do mestrado, tanto pela qualificação do corpo docente, mas também pelo compromisso e interesse dos alunos do Minter, que têm demonstrado realmente superação, interesse na busca do conhecimento. Os temas que têm trazido, temas às vezes complexos, mas que, se tratados da forma correta, acadêmica, científica, só nos trazem elucidação, esclarecimento, mais conhecimento. E é dessa forma que nós devemos tratar esses temas complexos, de uma forma científica, acadêmica. Então, eu quero parabenizar a todos pela escolha do tema, né, pela forma de abordagem do tema, e agradecer também a presença dos convidados, né, da comunidade, de outras instituições, que vieram aqui debater com a gente. Tenho certeza que teremos uma noite bastante rica e que a gente possa aproveitar essa noite. Mais uma vez, a FASEM agradece imensamente, se sente muito honrada em sediar esse Minter, e tenho certeza que novas parcerias virão. Muito obrigado. Nesse momento, nós também passamos a palavra à professora doutora Irene Dias, coordenadora do mestrado. Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que hoje estamos aqui celebrando mais um ato acadêmico, e especialmente este momento de parceria com o curso de filosofia. E, nesse sentido, quero agradecer imensamente a provocação, ou as provocações feitas pelo Padre Rogério, quando nos convidou, a coordenação do Minter, para estar aqui com eles, com vocês, os alunos do curso de filosofia, e realizarmos juntos esse evento, esse debate, né, e compor aqui este cenário acadêmico, né, que é o Café Filosófico, sexta edição do Café Filosófico, e a primeira edição, né, do Minter, né, uma atividade com a colaboração de todos os alunos do Minter, a quem eu quero saudar em nome do Programa em Ciências da Religião, agradecer a participação, a presença de vocês, uma presença, né, aí competente e dinâmica à frente da organização, junto com os alunos do curso de filosofia, e com eles o professor Rogério, o padre Agamenilton, a quem eu saúdo, e quero também saudar o professor Edmilson pela colaboração, que ficou aqui acompanhando todos os trabalhos, desde que nós pensamos, junto com o padre Rogério, a temática, os GTs, etc. O professor Edmilson tem agarrado isso aí, aqui localmente, e envolvido também outras pessoas, outras instituições, IFG, a UEG, e agradeço imensamente a participação de vocês por essa parceria. Acho que a academia é exatamente isso, é trocar ideias, é debater temas, é aprofundar temas, é provocar a comunidade acadêmica e a comunidade civil. Então, esse é um trabalho muito bonito, a quem parabenizo a todos e todas que assumiram com carinho e grandeza também esta atividade. Quero cumprimentar o nosso diretor da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás, dizer, professor Romilson, que é uma alegria tê-lo aqui conosco, e dizer para cada um e cada uma de vocês o quanto o professor Romilson tem cuidado desse Minter. Professor Rodrigo, esse Minter tem um cuidado especial
por parte da pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, do nosso coordenador, do nosso diretor da escola, o professor Romilson. Então, todos os olhares da PUC Goiás estão voltados para este MINTER, para o senhor perceber o quanto este programa, este projeto é interessante e é bem quisto por parte, né, dos nossos superiores, nossos chefes imediatos na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, é com muito carinho que eu acolho o professor Romilson e agradeço o professor Romilson pela sua disponibilidade, estar aqui hoje conosco, né, e se fazer presente, não só hoje, porque eu sei que você vem acompanhando, desde aquela nossa primeira reunião no ano passado, né, com os colegas aqui de Uruaçu, você esteve presente, desde então, embora nem sempre a gente consiga pessoalmente se encontrar para discutir isso, mas eu sei da sua preocupação, da sua atenção, do seu carinho, então eu agradeço por isso. E eu quero agradecer a presença do professor Valmor, que é um dos nossos colegas, que tem também estado presente aqui no MINTER, que fez parte da comissão que tentou trabalhar, projetar este programa, este mestrado interinstitucional. Então, desde o começo, o professor Valmor esteve à frente comigo, o professor Alberto, e, na sua pessoa, professor Valmor, quero cumprimentar todos os colegas do programa em Ciências da Religião, que gostariam muito de estar aqui hoje, mas, pelas atividades acadêmicas que nós temos na universidade, fica difícil todo o corpo docente do programa se deslocar até aqui. Então, o professor Valmor está aqui representando todo o corpo docente. E, ao mesmo tempo, também o professor Clóvis, que é o coordenador do programa em Ciências da Religião, lá na PUC. Ele pede desculpas por não poder ter estado aqui, por não estar aqui hoje. Ele tinha uma defesa, participava de uma banca de defesa e não teve como vir. Então, ele pede muitas desculpas e ele gostaria imensamente de estar aqui com vocês. Aproveito para cumprimentar o professor Edson também, membro do nosso corpo docente do MINTER local, a conferencista e o conferencista dessa noite. Sejam todos e todas bem-vindas, e a todos vocês, estudantes, membros da comunidade em geral, estejam aqui conosco. Desejo uma boa noite, uma noite de debates ricos e profundos. Muito obrigada e continuemos hoje e amanhã, especialmente para os estudantes. Amanhã temos os grupos de trabalho, toda a tarde vamos estar aqui trabalhando e acompanhando e aprofundando esses debates. Muito obrigada. Além da presença do professor Valmor, que é professor do programa de pós-graduação estrito sensu em Ciências da Religião, nós também gostaríamos de registrar a presença do professor Leone Borges, evangelista, diretor do campus do Instituto Federal Goiás, Uruaçu. Uma salva de palmas, por favor. Com a palavra, o professor doutor Romilson Martins Siqueira. Boa noite a todos, a todas. A direção da FASEM, professora Irene, coordenadora do mestrado interinstitucional, na qual eu cumprimento também todos os docentes do programa. Hoje eu estou representando o professor Volmir Amado, magnífico reitor, e a nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, a professora Milka Severino. Mas também represento uma escola inteira, né, Irene? A Irene fala um pouco da Escola de Formação de Professores em Humanidades, e é desse lugar que eu também venho trazer um abraço da PUC Goiás. A Escola de Formação de Professores em Humanidades, ela é um bebê ainda, ela tem 3 anos, mas os cursos que compõem essa escola são, na sua maioria, mais antigos do que a própria universidade. A universidade fez, dia 17 de outubro, 58 anos de história. O curso de pedagogia que compõe esta escola
tem 64 anos de história. Então, nós temos 64 de pedagogia, 60 de história, geografia, filosofia, um dos mais antigos. Então, o que eu quero dizer é uma escola que reúne não só a graduação, mas também a pós-graduação, o mestrado em educação, doutorado em educação, mestrado em ciências da religião, doutorado em ciência da religião, mestrado em história e mestrado em letras. Tudo num único espaço. A gente é uma escola no sentido mais amplo do termo, porque é escola no sentido de produção do conhecimento. E aí eu queria trazer para vocês um pouco desse sentido, que esta escola, que esta universidade, na sua tradição, tem no seu corpo, no seu conjunto, um programa de ciência de religião de excelência, nota 5. Um dos pouquíssimos programas no Brasil com nota 5. E, mais recentemente, agora, nós também passamos a ter o mestrado e doutorado em educação com excelência nota 5. Então, a última avaliação da CAPES nos trouxe essa boa surpresa. Agora, tanto o mestrado e doutorado em ciência da religião, quanto o mestrado e doutorado em educação são cursos de excelência no país e fazem parte dessa escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos a experiência do Minter, com o programa de ciência da religião, mas nós podemos, enquanto escola, ter muitas outras parcerias no sentido da produção do conhecimento. Por quê? Porque a PUC Goiás ela tem um slogan que não é apenas retórica, é o conhecimento a serviço da vida. Então, portanto, quando a gente faz e participa de um café filosófico como esse, com o tema que vocês estão querendo tratar, nos chama para o debate, nos chama para a reflexão, mas nos chama, acima de tudo, para a produção do conhecimento. E um outro aspecto que é basilar para a Escola de Formação de Professores e para a PUC Goiás é a relação entre ciência e fé. Então, nós temos toda uma produção do conhecimento, mas nós temos também o nosso ethos, a nossa missão, o nosso compromisso com uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna, transformada pela e com a produção do conhecimento. Então, é desse lugar que eu trago um abraço para vocês, do professor Volmi, da professora Milka, e dizer que todo o corpo de professores da Escola de Formação de Professores, do Programa de Ciência da Religião, está à disposição para qualificar o debate, para qualificar as ações acadêmicas, para produzir a ciência e o conhecimento na FASEM. Eu acho que, enquanto parceiros, a gente cresce, porque cresce também a região, cresce também o nosso Estado, cresce também o nosso país. Sejam todos bem-vindos. À noite é para um debate filosófico, é para o debate acadêmico, mas é, acima de tudo, para a reafirmação da nossa fé e da nossa ciência no mundo melhor. Obrigado. Passamos a palavra ao doutor Edmilson Marques. Bom, quero aproveitar novamente o momento, em nome da comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Goiás, do Campo de Uruaçu, para agradecer novamente ao professor Rodrigo pela oportunidade que nos ofereceu para contribuir com essa parceria, né? Foi selada aí entre a FASEM e a PUC, através do Minter, que há pouco tempo estávamos aqui num evento para abrir, né, o Minter com a aula inaugural, e agora estamos aqui para um evento onde nós vamos ter a oportunidade de acompanhar os primeiros resultados deste Minter, né, que é a produção dos mestrandos, né. Aproveito já para deixar o convite a todos os presentes para amanhã vir acompanhar as apresentações, as discussões, né? Parabenizar os alunos pelo esforço, pela dedicação, né, com o trabalho, com a pesquisa. Aproveito também para agradecer à professora Irene pelo apoio, né? Sempre tem dado tem dedicado muita energia para que o Minter dê certo, né? Sempre muito presente, sempre muito competente para resolver as questões que têm aparecido durante esse tempo. E hoje temos aí a certeza de que foi uma parceria que deu muito certo, né? E falta aí
Estamos aí na metade do caminho. Eu acho que daqui para frente, se deu certo até aqui, a gente vai conseguir completar essa caminhada com sucesso. Quero aproveitar também para parabenizar ao Padre Rogério pelo esforço, né, e dedicação, ao professor Marco também, que tem dedicado muito esforço para a organização desse evento, as bolsistas que estão aqui também presentes, né, têm ajudado bastante para a gente conseguir chegar a organizar um evento para todos vocês. É isso. Boa noite a todos e bom evento. Agradecemos a presença dos componentes que estão aqui conosco nessa noite e os convidamos agora a ocupar o lugar no auditório para darmos continuidade à programação. Agora teremos a conferência As Nuances do Espiritismo e as Ciências da Religião. Para moderar este momento, passamos a palavra ao professor doutor Padre Francisco Agamenilton. Uma salva de palmas. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Muito bem, então, dando prosseguimento e entrando, digamos assim, no núcleo dessa noite tão interessante que nos reúne aqui, para a gente se situar, principalmente aos que vêm a primeira vez ao Café Filosófico. Então, essa iniciativa é uma ação que pretende proporcionar a vocês, proporcionar a nós, um espaço de reflexão, de diálogo. O Café Filosófico, poderíamos dizer que é uma ocasião criada por essa instituição acadêmica para que, como já disse Heidegger, sejamos possuídos pela verdade, e não nós a possuí-la, mas deixar que ela nos possua. Poderíamos dizer também que esse Café Filosófico como uma ocasião para os nossos horizontes se alargarem um pouco mais e percebermos que o mundo é mais amplo do que nós pensávamos. Então, de certo modo, este é o Café Filosófico. A presença de um curso de filosofia em Uruaçu, ele se dá desde o ano 2000, quando, então, o Instituto Diocesano de Filosofia começou a oferecer um curso exclusivamente para os seminaristas, aqueles rapazes que se preparam para se tornar sacerdotes na Igreja Católica. E desde o ano 2000, este instituto procurou seu auxílio para a comunidade local e ajudá-la também a filosofar. Logo depois, esse curso passou a fazer parte aqui da Fazência, oferecido pela Faculdade Serra da Mesa, que também continuou a compartilhar o saber filosófico com todos. Para fazermos um pouco de memória, se formos ao ano 2003, quando acontecesse um primeiro evento dessa natureza, não com o nome Café Filosófico, mas Seminário Filosófico, o Instituto Diocesano de Filosofia ofereceu em 2003 o tema O Magistério de Filosofia. Em 2004, Bioética. Em 2005, A Democracia, segundo Alex de Tocqueville. Em 2006, Paz para a Juventude. Em 2007, Crise de Sentido e Sentido da Crise. A história prosseguiu, então, com a Faculdade Serra da Mesa, com já não os seminários filosóficos, mas cafés, Café Filosófico. E já estamos na 6ª edição. Nesses anos, sempre fazendo um pouco de memória, foram tratados os seguintes temas. Em 2012, a fé e a razão. Em 2013, sexualidade e bioética. 2014, o estágio e as suas perspectivas. Em 2015, tráfico de pessoas. Em 2016, a existência de Deus. E hoje, as nuances do Espiritismo. Para nos ajudar a pensar esta temática, então, eu quero convidar o nosso primeiro palestrante a vir aqui, né? O Padre Hélio Cordeiro dos Santos. Por favor, Padre Hélio.
Padre Hélio é bacharel em Filosofia e Teologia pelo Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, Nossa Senhora de Fátima. Ele foi ordenado sacerdote a 19 de dezembro de 2009 e, desde então, é pároco em Planaltina de Goiás. É pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Mário Schember, também licenciado em Filosofia pela Faculdade Católica de Anápolis, é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Santa Cruz, em Roma. Padre Hélio é autor do livro Teoria da Reencarnação, uma visão crítica de Dom Boaventura Kloppenburg. Esta obra, Teoria da Reencarnação, é a tese de dissertação de Padre Hélio, que foi vencedora do Prêmio Paulus de edição 2016 em Portugal. Também, para nos ajudar a pensar o tema do Espiritismo, temos a satisfação de ter entre nós, e convido aqui acima, a professora doutora Ana Loren Soares. A professora Ana é graduada em História pela Universidade Federal do Ceará, em 2007, onde foi bolsista do Programa de Educação Tutorial. É mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora adjunta do curso de História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. A professora Ana concentra suas pesquisas nas áreas de História Cultural do Brasil e Teoria da História e Historiografia do século XX, com ênfase nas temáticas História e Literatura, Produção e Circulação de Impressos, Políticas Culturais para o Patrimônio Cultural Popular e Cultura Popular, e também Espiritismo. Antes de passar a palavra aos nossos conferencistas, já convido vocês, à medida que as perguntas forem vindo, nós contamos aqui com a ajuda de alguns acadêmicos, alguns estão aqui, eles têm caneta e papel para vocês poderem fazer suas perguntas por escrito. Então, após a reflexão dos nossos conferencistas, então, essas perguntas começarão a ser feitas aos nossos convidados. Então, à medida que o encontro for acontecendo, então, podem solicitar, eles vão até você e você faz a sua pergunta. Então, Padre Hélio, doutora Ana, sejam muito bem-vindos novamente. Passo a palavra a vocês. Boa noite a todos. Saúdo o Padre Agamenilton, professora Ana Loren e todos os outros professores aqui presentes, também o Padre Joaci, professores e professoras, também o Padre Joaci que me acompanha aqui, que é pároco lá da paróquia de Alto Paraíso, Padre Rogério, que me colocou nessa fria, né? E todos os estudantes que aqui se encontram também. Padre Agamenilton, tive a grata satisfação de acompanhar a defesa de doutorado dele lá na Universidade Lateranense, com brilhantismo, né? Então, vamos prosseguindo. Então, não tenho aqui nenhuma pretensão de fazer uma exposição exaustiva do tema proposto, até porque seria pretensão demais, mas apenas acenar um pouco dos elementos assim, históricos e mesmo doutrinários que pude abstrair acerca do Espiritismo, porque não foi propriamente meu tema de pesquisa, né? No mestrado, o tema de pesquisa propriamente foi o tema da reencarnação, mas como está intimamente ligado a esta realidade do Espiritismo, também pude pegar outros elementos do Espiritismo. Então, vou tentar fazer alguns acenos, primeiro quanto à origem do Espiritismo, depois algumas características comuns das distintas correntes espíritas, depois um outro elemento seria quais são as principais teses, né, da doutrina espírita. Depois, fazer uma distinção um pouco entre o espiritismo de vertente inglesa, o espiritismo de vertente francesa. Depois, esta reorientação atual do espiritismo francês, que vai numa direção completamente diferente daquela que tomou
o espiritismo aqui no Brasil. Depois, um pouco, esta distinção entre, que a gente ouve muito, que brotou mais no âmbito jurídico, essa distinção entre alto-espiritismo e baixo-espiritismo. E, por último, uma diferenciação da Umbanda, que é uma derivação posterior do espiritismo aqui no Brasil. Depois, como a título de conclusão, um pouco pontuar uma distinção que é necessária quando se fala de espiritismo, que é a distinção entre fenômenos mediúnicos e espiritismo, que propriamente não são lá, talvez, na minha visão e na visão dos autores que pesquisei, não são lá propriamente as mesmas coisas, né? Então, um pouco assim, a gama de introdução seria um pouco os eixos da minha exposição. Então, quanto a esse aspecto da origem, né, do espiritismo, é um consenso comum, né, entre os espíritas, de um modo geral. A data como marco do nascimento do espiritismo estaria relacionado às conhecidas, aquelas duas jovens conhecidas como irmãs Fox, né, nos Estados Unidos, e como data propriamente no dia 31 de março de 1848. Que é colocado, de um modo geral, como a data marco de nascimento do espiritismo, né, propriamente nos Estados Unidos. E, fruto desse consenso, como origem do movimento espírita ali, que no ano de 1925, né, o Congresso Espírita Internacional fixou ali, né, uma frase, né, aqui nasceu o espiritismo moderno. Por que ali, ligado ao nome das irmãs Fox? Porque ali onde se pôde verificar por primeiro os chamados fenômenos, que nós classificamos como fenômenos mediúnicos, e no caso dos espíritas classifica como os primeiros fenômenos espíritas visivelmente constatáveis, né? Então, esta é a data marco ali. Já no Brasil, os espíritas, de um modo geral, classificam, ou seja, estabelecem como data marco do nascimento do espiritismo no Brasil o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né, de autoria de Allan Kardec, né, aí no dia 18 de abril de 1857. Seria dado, então, como esta data marco do surgimento do espiritismo, da fundação do espiritismo aqui no Brasil. Depois, um pouco, o perfil, né, de Allan Kardec, que é importante olhar um pouco o perfil, mesmo histórico, acadêmico de Kardec, porque depois as suas ideias, o modo como ele codificou o espiritismo, de certa forma, é um fruto daquilo que ele bebeu também como formação humana, como formação cultural. Nasceu numa família católica de Lyon, teve inicialmente uma formação católica, mas, a partir dos 10 anos, foi enviado à Suíça, né, para ser educado segundo o método de Pestalozzi, que era um método fundado um pouco sustentado pela a visão liberal calvinista, que fazia coincidir religião e moral. Por isso, nós vamos entender muito este enfoque de Kardec na sua teoria, de expor o espiritismo como um caminho de reforma moral do homem, do mundo e da história. É um pouco o influxo também desta formação que ele recebeu ali a partir dos 10 anos na Suíça, dentro deste método pedagógico que foi estabelecido por Pestalozzi. E depois, fruto desse seu interesse também pela formação, pela pedagogia, pela educação, mais tarde o próprio Kardec, retornando à França, né, no ano de 1825, vai fundar também uma escola primária, né, para crianças, na qual vai procurar reproduzir esse mesmo ideal pedagógico de formação do homem que ele colheu ali junto a esta escola ligada ao método de Pestalozzi. Quanto assim, o perfil, de modo geral, de Kardec, diz que era um homem muito metódico, né, detalhista, né, ou seja, didático, claro, lógico, né, na sua exposição. A gente vai vendo muito, quando a gente visita um pouco as estruturas dos livros de Kardec, né, toda aquela escritura em capítulos, números, que é um negócio extremamente, às vezes, até complexo na hora de citar, né, então a gente percebe um pouco esse caráter muito metódico, né, de Kardec. Então, de certa forma, quando ele então vai codificar o espiritismo, é um pouco uma junção, né, de todas essas vertentes de formação que ele recebeu, mas ligada também, né, às ideias naturalistas, às ideias
positivistas e iluministas que estavam muito presentes no seu tempo, né? Então, ele associa isso tudo como base também cultural, né, para elaborar, para codificar a doutrina espírita kardecista, né? E coloca, né, como, posso dizer, como dogma, apesar que ele não gostava deste termo, né, mas na falta de outra palavra, ele vai usar esse termo, né, o dogma da reencarnação como que a pedra fundamental sobre a qual ele vai alicerçando, né, toda a codificação da sua doutrina. E quais eram as razões principais que motivaram Kardec a colocar a teoria reencarnacionista como a pedra fundamental da codificação da sua doutrina espírita? Né? Porque ele considerava que ela seria a única chave de interpretação para explicar a desigualdade entre os homens e o aspecto do sofrimento, explicar por que uns sofrem mais, por que outros sofrem menos, por que uns arrastam uma vida miserável, outros não, as diferenças de caráter, de personalidade, as diferenças sociais. Então, ele achava que, na sua visão, que a reencarnação seria como esta chave fundamental para poder explicar essas realidades que tanto interrogam o homem, né? Não deixa de nos interrogar esses desníveis de diferenças entre os seres humanos, né? São realidades que, de fato, nos interrogam. Depois, ainda, nesse aspecto da composição da doutrina espírita, um fato interessante é que os primeiros, né, adeptos da teoria reencarnacionista, propriamente em Paris, vieram do movimento socialista. Porque no movimento socialista é quem primeiro começou a lançar mão, né, da doutrina reencarnacionista para tentar explicar este aspecto da desigualdade entre os homens, entre os povos e entre as pessoas. Dali é que veio, os primeiros adeptos do Espiritismo. Só que uma diferença interessante no modo do Espiritismo e no modo como os socialistas usavam a reencarnação para explicar as desigualdades. Por quê? Na visão socialista, a superação das desigualdades, a realidade da desigualdade teria a sua origem em vidas passadas. Porém, o modo da superação dessas desigualdades deveria ser pelo processo revolucionário político, enquanto que, para o espiritismo kardecista, de fato, também essas desigualdades teriam sua raiz em vidas passadas, porém, o seu caminho de superação seria mediante as reencarnações sucessivas, né? Então, dois nomes, por exemplo, do movimento socialista que depois integraram o movimento espírita na França, dois nomes nós temos aqui, Charles Fourier e Pierre Leroux, né? São dois nomes que primeiro começaram a teorizar esta realidade da reencarnação em âmbito socialista e depois se tornaram, né, adeptos também do espiritismo, aí associando um pouco a figura de Kardec. Então, assim, são em planos gerais um pouco mais o perfil e um pouco os elementos que estavam aí na base, na gênese daquela que hoje nós conhecemos como doutrina espírita, né? Depois, agora um segundo ponto, né, quais são as principais teses, né, a meu ver? Assim, essa é uma... a partir do meu ponto de vista e dos autores que pesquisei, né? Quais seriam as principais teses, né, comuns às distintas correntes espíritas? Primeiro, né, o espiritismo concebido como terceira revelação. Isso é muito claro, por exemplo, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Qual é a ideia de fundo desta concepção do Espiritismo como terceira revelação? Então, teríamos aí a revelação feita a Moisés, a revelação feita a Cristo e, por fim, a revelação feita ao Espiritismo, que seria, na visão de Kardec, aquela que viria para completar, corrigir, né, e para poder esclarecer aqueles elementos que, na visão de Kardec, não estariam tão claros nessas duas revelações anteriores, né? E se nós pegamos essa interpretação do Espiritismo na visão de Kardec como esta terceira revelação, né, ele parte um pouco do texto, né, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 13, né, que tem o seguinte texto: tenho ainda muitas coisas a vos dizer,
mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando ele vai fazer esta fundamentação do Espiritismo como terceira revelação que vem para corrigir, completar ou esclarecer, talvez, o que ele julgava como pontos obscuros destas duas revelações anteriores, sempre usou muito referência a esse texto do Evangelho de João. Depois, um outro aspecto comum, de um modo geral, às correntes espíritas, né, é a comunicação dos espíritos do além como fonte da doutrina espírita, né, porque espiritismo literalmente significa doutrina dos espíritos. Né. Então, diferentemente, né, de qualquer outra corrente filosófica, por exemplo, que às vezes nós vamos encontrar muitos temas abordados pelo espiritismo, por exemplo, a reencarnação, a imortalidade da alma, problema da liberdade, muitos temas que nós vamos encontrar em correntes filosóficas, vamos encontrar também no espiritismo. Mas qual é a diferença? É que das distintas correntes filosóficas, esses problemas vão ser tratados como um problema a ser aprofundado, a ser refletido, mas não como realidades de fato. No caso do espiritismo, essas realidades não são tomadas como realidades de fatos, indiscutíveis, no sentido de que estariam fundamentados, então, nesta comunicação dos espíritos da além. Por isso, aí esses temas não são tratados como problemas em si, a serem refletidos, mas como realidades, como verdades, dada a sua fonte, que seria esta comunicação dos espíritos do além. Mas, nesse aspecto da comunicação da doutrina dos espíritos, como o próprio Kardec vai insistir, ele diz, né, que existem espíritos, né, muito evoluídos e espíritos muito atrasados. Seria um problema. Depois, um outro problema seria a credibilidade do médium que receberia estas revelações. Então, como dar credibilidade ao conteúdo destas supostas revelações? Porque então ele vai estabelecer o critério da unanimidade, do crivo da razão e da universalidade. Que seria, ou seja, que se a revelação de uma determinada verdade não enquadrar nenhum nesses três princípios, ela deveria ser, então, desconsiderada. Porém, nós vamos ver, justo sobre a reencarnação, aí tem um problema sério. Né? Aí, nesse aspecto, nós vamos na frente, tem um problema sério quanto à unanimidade, à universalidade e o crivo da razão, justo sobre esse aspecto do dogma da reencarnação. Depois, um outro ponto comum, né, as distintas correntes espíritas, seria essa centralidade do dogma reencarnacionista, né, que é esta ideia da multiplicidade de vidas, né, necessárias para o devido aperfeiçoamento moral do homem, fundado nos seus méritos e no seu empenho pessoal, né, como forma de expiar pecados de vida passada. Então, de modo geral, a realidade da reencarnação ela ocupa, então, um lugar central, de um modo geral, nas distintas correntes espíritas. Né? Não é só uma realidade presente como central apenas no kardecismo, mas, de um modo geral, nas outras correntes espíritas, com exceção do espiritismo de matriz inglesa, né, que vai seguir uma outra linha completamente distinta a respeito desse tema da reencarnação. E fundado nesta centralidade do dogma reencarnacionista, é que Kardec vai ver a chave, né, achar como que a chave da explicação das diferenças, como falei no início, das diferenças de caráter, das diferenças sociais entre os homens, das diferentes aptidões entre as pessoas, entre os povos e assim por diante. Né? Então, seria esta chave de interpretação. Né? Então a frase que resume, né, esta crença na existência das vidas sucessivas está ali na lápide do túmulo de Kardec, né, que é nascer, renascer de novo, progredir sem cessar, esta é a lei. Né? Aí eu faço uma observação mais assim, do meu ponto de vista, né, que eu penso assim, fazendo um ponto de vista dessa ideia, dessa perspectiva de nascer, morrer, voltar a viver, morrer, eu fico pensando, uma interpretação minha, né? Eu penso que a esperança do homem talvez não seja nascer,
morrer, voltar a viver e voltar a morrer. Eu penso que a esperança do homem deveria ser viver, morrer, mas voltar a viver e não voltar a morrer. Eu penso que talvez a experiência seria uma esperança talvez mais alargada, né? Ou seja, fazendo um confronto com esta compreensão acerca da realidade reencarnacionista. Depois, uma outra observação que eu faço desse ponto do dogma reencarnacionista, na sua encíclica Espe Salve, do Papa Bento XVI, ele diz assim, que, falando sobre o tema da justiça, né? Ele diz, uma sociedade que precisa criar justiça por si mesma é uma sociedade que já está destruída por dentro, né? Talvez, às vezes, eu fique fazendo esse paralelo, mas um homem que tem que criar justiça por si mesmo, né? Vocês não será que o homem estaria nesta envergadura, né, de fazer justiça por si mesmo, né, no sentido desse aspecto de que dentro da antropologia reencarnacionista, o homem ele deve expiar suas próprias faltas, né, ao longo das sucessivas reencarnações. E aí já tem um outro tema comum, né, dentro das correntes espíritas, que é esse aspecto da autorredenção, né. Um outro autor espírita, né, Leon Denis, ele dizia assim, né, que, fazendo uma afirmação no livro dele, cujo título é Cristianismo e Espiritismo, né? Leon Denis, que é um outro autor francês do espiritismo francês, ele dizia assim que mesmo o sangue de um Deus não seria capaz de resgatar um só homem, né? Falando desse aspecto da redenção e da salvação do homem, né? Ou seja, o homem, dentro dessa visão da antropologia reencarnacionista, é como se o homem estivesse só diante da tarefa da redenção de si mesmo, né? Então, ele tem que percorrer esse caminho nesse empenho ascético aí. Depois, gostaria de destacar também aqui um pouco as características comuns entre as distintas correntes espíritas, que é mais ou menos isso que já foi colocado antes. Primeiro, uma filosofia panteísta, embora, aí eu vou esclarecer, embora nós vamos encontrar muitas afirmações em Kardec, até muito ortodoxas, contra o panteísmo, né? Tem palavras de Kardec veementes contra esta visão panteísta do mundo. Esta realidade do panteísmo nas correntes espíritas ela vai se tornar muito mais visível, sobretudo na Umbanda, né? O homem compreendido como uma centelha do divino e o mundo como uma extensão também da divindade. Porém, mesmo encontrando em Kardec muitas afirmações até ortodoxas, né, a respeito de Deus, algumas colocações dele aproxima-se do panteísmo, mas ele vai falar veemente contra o panteísmo. Ele vai falar muito da existência de Deus, partindo, sobretudo, da via causalitatis, né? Ou seja, partindo das causas primeiras para as causas segundas, né? Vai usar muito desse argumento quando ele vai falar da figura de Deus. Porém, quando nós entramos para o mundo da Umbanda ou outras correntes espíritas, essa realidade da filosofia panteísta ela é muito mais presente do que no kardecismo, né? Tanto cito aqui um texto, por exemplo, que foi emanado do Congresso do Espiritismo de Umbanda, né, de 1941, sobre esse tema do panteísmo. O que diz esse congresso? Um fragmento, né? Falando sobre qual é a filosofia da Umbanda, por exemplo, essa corrente de espiritismo. Sua filosofia consiste no reconhecimento do ser humano como partícula da divindade, dela emanada límpida e pura, e nela finalmente reintegrada ao fim do necessário ciclo evolutivo, no mesmo estado de limpidez e pureza conquistado pelo seu próprio esforço e vontade. Então, um pouco essas palavras aqui do Congresso de Espiritismo de Umbanda do ano de 1941 retrata bem um pouco essa visão filosófica de cunho mais panteísta, né? Depois, a antropologia reencarnacionista, que também, já falei, é um patrimônio comum, né, das distintas correntes espíritas, com esta exceção, né, do espiritismo de fonte inglesa. E quais são os 4 pilares, né, da antropologia reencarnacionista? Primeiro, a pluralidade das existências terrestres. Segundo, né, o progresso contínuo versus a perfeição, porque na visão kardecista não se admite uma reencarnação em sentido regressivo, né? No máximo pode haver um estacionamento, mas ela será sempre
progressiva, né? Vocês sabem, por exemplo, já devem ter ouvido, por exemplo, no caso da filosofia platônica, admitir a metempsicose, que seria o regresso. Ou seja, o caso, por exemplo, de um espírito encarnar, por exemplo, se encarnar no homem e depois se encarnar no animal, por exemplo. Kardec, na sua codificação, ele não é favorável a isto, né? Isto tem que ser sempre em caminho progressivo, né? Depois, um outro pilar da antropologia reencarnacionista, que eu já citei antes, que seria esta conquista da meta final por méritos próprios. E, depois, um outro ponto, esta definitiva independência do espírito em relação ao corpo, né, que seria visto aí como um cárcere, né, do homem, do espírito, né. E depois, outra característica comum das correntes espíritas seria o naturalismo, né, que toda a realidade ela seria regida unicamente pelas leis da física, né, e pelas leis da natureza, né. Não tem espaço para nada, nenhuma intervenção sobrenatural de Deus na história, né. Então, seria as leis da física e da natureza que regem todo o cosmo na sua inteireza, né, seja na sua dimensão material, seja na sua dimensão espiritual. Aí sobrando um pouco espaço para qualquer ideia de intervenção sobrenatural de Deus na história. Por isso, por exemplo, não vamos encontrar escrito de Kardec, por exemplo, a palavra providência, que é muito cara, por exemplo, à tradição cristã. Não vamos encontrar, justamente por causa desse aspecto determinista de que o homem tem que percorrer esse caminho de aperfeiçoamento dentro daquilo que foi estabelecido pelas leis da física e as leis da natureza. Depois, um outro aspecto comum, né, nas correntes espíritas, a questão da crença na imortalidade da alma. Depois, a evocação dos mortos, né, como meio, né, de obter esta doutrina. E depois, a pretensão universalista, né. É muito comum ver em Kardec ele dizer que não tinha a pretensão de criar nenhuma religião nova, mas a religião, ou seja, que seria uma síntese mais acabada de todas as correntes filosóficas ou religiosas que o precederam. Não a religião, mas a religião, que suplantaria, então, todas as outras religiões, expressões religiosas ou filosóficas que houvesse precedido. Fazer esta síntese, como ele diz, é uma síntese entre ciência, filosofia e religião. Depois, para me encaminhar já um pouco para a conclusão, que o tempo vai avançado, um pouco as nuances, ou seja, as diferentes faces do espiritismo, né? Como eu falei já anteriormente, diferentemente do espiritismo de matriz francesa, o espiritismo inglês não adotou o dogma reencarnacionista, né? Isto ficou notável, né, no Congresso Espírita Internacional de Liege, que foi celebrado entre os dias 26 e 29 de agosto de 1923. Ali que veio à tona essa discordância, né, entre o espiritismo inglês e o espiritismo francês. Droville, né, que nesse congresso de Liege, quando ele levantou, qual foi o grande questionamento dele, né, como representante do espiritismo inglês nesse congresso, para não aceitar a teoria reencarnacionista? Mas qual seria a justificativa para que o espírito consciente, já que a matéria é inferior ao espírito, de que necessidade teria o espírito, então, da matéria para se aperfeiçoar, já que esta matéria é totalmente inferior ao espírito, segundo a teoria? Estou colocando o questionamento que foi proposto por Droville nesse Congresso Internacional do Espiritismo em Liege, né? O questionamento dele foi esse. Se a matéria é inferior ao espírito, então que necessidade tem o espírito, enquanto realidade consciente, da matéria que é inferior para trilhar um caminho de aperfeiçoamento? Este seria o grande argumento do espiritismo inglês para não aderir à teoria reencarnacionista. Depois, no segundo Congresso Internacional do Espiritismo, desta vez realizado em Barcelona, no ano de 1934, novamente veio à tona esta cisão entre os espíritas franceses, adeptos do reencarnacionismo, e os espíritas ingleses, não adeptos do reencarnacionismo. Por fim, chegaram ao acordo de que cada escola seguiria o seu caminho e teorizando o seu espiritismo segundo a sua maneira. O espiritismo inglês, deixando de lado a teoria reencarnacionista, e o espiritismo
francês, adepto da teoria reencarnacionista. Embora, vale dizer que, nas últimas, talvez isso é mais presente agora, nos últimos 20 anos, depois mesmo esse espiritismo francês ele vai tomar uma direção completamente diferente daquela que tomou o espiritismo aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, por exemplo, a Revue Espírita, ou seja, a revista espírita francesa, no ano 2000 ela teve o seu nome modificado, né? Já não é mais Revista Espírita, mas Renascer 2000. Porque eles estão tentando resgatar isso na França, estão tentando resgatar um pouco aquela ideia do espiritismo não como uma roupagem religiosa, mas tentando devolver a roupagem científica. Depois, um outro órgão que mudou, teve o seu nome mudado, fruto desta reorientação do espiritismo francês, é que essa mudança, né, da revista, e depois tem um outro aqui, deixa eu só me encontrar aqui, que eles fizeram uma outra mudança para tentar reorientar, né, o espiritismo mais nesse cunho aqui. A União Espírita Francesa, que se chamava União Espírita Francesa, passou a se chamar agora União das Sociedades Francófonas para a Investigação Psíquica e Estudo da Sobrevivência. Porque mudou a orientação, ou seja, revela a reorientação do espiritismo francês. Ou seja, eles já não dão mais como certo o fato da reencarnação, já não dão mais como certo o fato da reencarnação como caminho, mas sim o fato da sobrevivência de um eu pessoal, consciente, após a morte, e coloca isso não a título de certeza, mas como problema a ser investigado. Aqui está a divisor de águas entre o rumo que tomou o espiritismo que difundiu no Brasil, o espiritismo e esta reorientação atual do espiritismo francês, que já toma esses fatos não mais como fatos comprovados, mas como problemas a serem estudados e a serem aprofundados. E fruto disto é esta mudança de nome da União Espírita Francesa para este nome que eu acabei de dizer, União das Sociedades Francófonas para a Investigação Psíquica e Estudo da Sobrevivência. E a mudança da Revista Espírita para a Revista Renascer 2000. Mas é fruto dessa reorientação, então, que faz com que o espiritismo no Brasil vá numa direção e, atualmente, na França, vai noutra direção completamente distinta. Né? Concluí? Só 5 minutinhos. E depois, já que meu tempo já acabou, né, só fazer um pouco a questão da Umbanda, né, que é outra vertente do espiritismo, né, que tem como data de fundação aí, dia 15/11/1907, no Rio de Janeiro, atribuída a Zélio Fernandino. Né? Qual foi a razão originária da Umbanda? Primeiro, uma oposição de alguns líderes kardecistas, sobretudo no Rio de Janeiro, contra o que eles consideravam uma elitização do kardecismo. E eles, então, se contrapõem. E qual é a característica distintiva entre espiritismo kardecista e Umbanda? É que a Umbanda é uma fusão entre as teses kardecistas espíritas e os elementos da religião banto-africana, sobretudo essa questão do culto aos antepassados, estas realidades aí, o curandeirismo e esses aspectos. E aí, por último, só para encerrar que meu tempo acabou, onde surgiu esta distinção que usualmente nós escutamos por aí entre alto espiritismo e baixo espiritismo? Esta não é uma terminologia própria do mundo espírita. Pelo que eu pesquisei, sobretudo no autor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Emerson Jumbelli, se trata de uma distinção que surgiu no âmbito jurídico, porque a Constituição de 1890, no artigo 157, criminalizava as práticas espíritas por classificá-las como prática ilegal da medicina. Mas era um tempo, já no mais um pouco aí, a partir de 1910, mais ou menos, a Federação Espírita Brasileira já tinha um rosto. E ela começou a trabalhar muito junto às autoridades políticas e às autoridades policiais no sentido de descriminalizar, né, as práticas espíritas no Brasil. O que aconteceu no ano de 1941.
II. Mas qual foi o caminho percorrido? Criou-se no ambiente jurídico a tentação de distinguir o que seria falso espiritismo e verdadeiro espiritismo. Daí que vem esta terminologia autoespiritismo e baixo espiritismo, sendo classificado pelas autoridades policiais baixo espiritismo aquelas correntes espíritas mais ligadas aos cultos afros e, portanto, criminalizadas. E aquelas mais ligadas à Federação Espírita Kardecista, como autoespiritismo e com um pouco mais de liberdade. Tanto é que, a partir disto, muitas outras correntes espíritas, mesmo não comungando de todos os princípios do kardecismo, pediram filiação à Federação Espírita para fugir da criminalização desse artigo. Tanto é que, de 1950 a 1960, há um crescimento vertiginoso dos filiados à Federação Espírita, justo para fugir dessa criminalização. E, por último, já encerro agora, que eu falei no início, que é necessária uma distinção entre fenômenos mediúnicos e fenômenos e espiritismo. Por quê? Os fenômenos existem, os fenômenos mediúnicos, né? A psicografia, as mesas girantes, que mais entra de fenômenos aí que eu não... Os fenômenos existem, só que quando eu classifico esses fenômenos mediúnicos como espiritismo, eu já estou fazendo uma interpretação. Né? Já estou dando certo que ali esses fenômenos são frutos das manifestações de espíritos do além. Então, por isso é bom distinguir, às vezes, entre fenômenos mediúnicos e espiritismos, porque os fenômenos em si, eles existem. Né? Agora, a questão é a interpretação. Então, os espíritos interpretam como fenômenos espíritas. Né? E esses fenômenos eles precisam ser estudados mesmo pela parapsicologia, pela a metapsíquica, né? Como dentro dos critérios da ciência, né? Os fenômenos mediúnicos. Né? Agora, quando eu classifico esses fenômenos mediúnicos como espiritismo, já é uma interpretação que eu estou fazendo destes fenômenos. Né? Muito obrigado, Padre Hélio. De fato, aqui o horizonte se alarga e a gente vê que o mundo é mais do que a gente pensava. Não pensei que o espiritismo fosse tão filosófico quanto nos foi apresentado. Muito obrigado, Padre Hélio, parabéns, a gente agradece. E seguindo a nossa reflexão, então, temos agora a satisfação de ouvir a professora Ana. Então, muito obrigada, Padre Damasceno. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o Padre Hélio pela brilhante explanação. É até um desafio para mim agora falar sobre espiritismo depois da sua explanação, mas acaba, de alguma forma, me auxiliando também e evitando que eu retome alguns aspectos já tratados aqui. Eu quero agradecer aos organizadores do evento, né, aqui representando tanto a PUC quanto a FASAN, em especial ao professor Edson, que foi quem me fez o convite para eu estar aqui hoje, né, nesse ambiente tão acolhedor. Eu que esperava uma mesa sóbria, né, a gente sempre atrás da mesa e tal, e chegar aqui e ver esse formato tão interessante, né, do Café Filosófico. Então, sem delongas, vamos à minha fala. Me foi solicitado que eu abordasse aqui a temática do espiritismo no século XIX, as matrizes francesa e inglesa. Eu, que estudei o espiritismo no doutorado, terminei uma tese ano passado a respeito da literatura espírita brasileira, Chico Xavier, no século XX. Aí, então, o que eu fiz para esse momento? Um ensaio onde eu tento unir os dois interesses, né? O de quem me encomendou a fala e aquilo que, para mim, é mais próximo, no caso, os textos da literatura espírita, a partir, sobretudo, das representações do além, né, no pós-morte. Então, o foco da minha fala aqui vai ser, até intitulei a palestra, A Literatura Espírita no Século XIX, uma aproximação entre as vertentes francesa e anglo-saxã, a partir da descrição da vida no mundo espiritual, a partir, principalmente, de duas obras, né? Uma que dialogaria mais de perto com a tradição kardecista, sem se denominar kardecista, que, no caso, é do astrônomo francês Camille Flammarion, é um romance,
não é? As duas obras teriam um formato de romance, e a segunda obra é um romance psicografado, não tem tradução para o português, pelo menos até onde eu sei, que é de um médium inglês, não é, em parceria com um espírito que teria vivido na Itália no século XIX. Tá? A primeira obra chama O Romance Urânia, é um romance, Urânia, que foi publicado pela primeira vez em 1890, em Paris, né, de autoria do Camille Flammarion, como eu falei. E o Camille Flammarion era conhecido por escrever obras de divulgação científica, né, especialmente sobre astronomia, o ramo da ciência que ele dizia ter uma missão de extrema importância no sentido de transformar, os horizontes das pessoas em relação ao que viria depois da morte, né? Conhecimento do além, o conhecimento do universo. A segunda obra é um romance mediúnico chamado A Wander in the Spirit Lands, que pode ser traduzido como um andarilho nas terras espirituais, ou um viajante no país dos espíritos, não é? Para tomar aqui de empréstimo a tradução que os franceses fizeram dessa obra. Como eu já falei, o espírito que teria ditado ao médium inglês essa obra em 1896 chama Francesco Borghese. Tá? Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma retomada de um cenário da literatura brasileira espírita, no sentido de unir essas duas pontas da literatura sobre a descrição do além. Em 1944, é noticiado em um dos jornais da Federação Espírita Brasileira, né, o seu principal periódico, que chama Reformador, uma matéria seguida de várias outras do mesmo teor, também em outros jornais, pelo que pude observar, que fala digamos assim, da desconfiança dos leitores espíritas em relação às narrativas trazidas por Chico Xavier na obra Nosso Lar e nas que seguiram a essa obra dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Para quem não conhece, essa obra é atribuída a um espírito chamado André Luiz. Nesse momento, em 1944, ele é apresentado aos leitores brasileiros, é a primeira obra que ele teria construído em parceria com o Chico Xavier. E, dentro dessa coleção de 13 livros, na maior parte romances, né, que teria aí o seu principal objetivo descrever a vida após a morte, nas zonas próximas da Terra, digamos assim, esses livros que hoje gozam, digamos assim, de certa respeitabilidade dentro do espiritismo brasileiro, no momento em que surgiram, eles despertaram muita desconfiança. Né? As pessoas achavam o além, né, a vida pós-morte, material demais. Né? Inclusive, nas obras, eles diziam é uma cópia melhorada da vida na Terra. Fala-se de meios de transporte, das casas, do trabalho, pagamento. Não é? Só falta ter o ponto lá do operário para poder registrar o tempo de serviço. E tem o tempo de serviço, não tem dinheiro, mas tem o bônus horas, que equivaleria a isso. Além dessa, digamos assim, dessa cidade, ou melhor, dessa colônia espiritual, que seria o Nosso Lar, tem outras áreas, digamos assim, áreas ditas de sofrimento, várias outras regiões sombrias, trevas, enfim, onde espíritos viveriam ali, pelo menos temporariamente, até purgar, digamos assim, reconhecer a sua situação de atraso e tentar sair dali. Ok, em linhas gerais é isso. A desconfiança dos leitores em relação a essa narrativa, ou, primeiramente, não como uma descrença em relação a esse elemento de materialidade, de concretude desse além, e eles diziam que não tem respaldo em Kardec. O espiritismo brasileiro, que se diz até hoje, não é,
em larga medida, continuador do espiritismo francês, vai dizer, olha, não tem respaldo em Kardec, Kardec não entrou nessas minúcias, a abordagem que ele faz do além é muito mais filosófico, ele propõe uma escala espírita, ele fala da continuidade da vida após a morte, enfim, de uma evolução, mas não com esses detalhes. Inclusive, não existiria mais, a partir de um determinado momento, nenhum corpo, né? Os traços de materialidade se perderiam, a fala articulada, uma língua vernácula não seria mais necessária a partir de determinado momento. E o Chico Xavier traz um além contíguo à Terra, praticamente. Tá? A tentativa dos responsáveis por essas edições, né, as edições eram da FEB, da Federação Espírita Brasileira, tentaram dirimir essa desconfiança, essas dúvidas, esses questionamentos, dizendo o seguinte, olha, vocês que estão admirados, né, e se interrogam sobre a veracidade desses relatos, vocês só têm essa postura porque desconhecem a matriz espírita anglo-saxã, né, que, diferente da matriz espírita francesa, opera com essas minúcias, esses detalhes, né, da vida após a morte. A citação... aqui eu vou ler a citação deles nesse sentido. Os que só conhecem literatura espírita francesa acham muito material e concreto o mundo espiritual apresentado por André Luiz. Os que conhecem literatura espírita inglesa e americana já se acham familiarizados com semelhantes descrições do mundo espiritual, próximo da Terra, e recebem com imenso entusiasmo os livros de André Luiz, os quais confirmam, no mundo latino, aquelas mesmas situações encontradas na imensa literatura espírita de língua inglesa. Né? E, de fato, existe já, desde meados do século XIX, uma tradição dentro da literatura de matriz anglo-saxã que tenta dar conta desse além, sim, de forma muito mais próxima do que fez Chico Xavier, do que teria feito Allan Kardec, ou alguns seguidores dessa matriz. Tá? A partir do exposto, não é, eu vou tentar aqui fazer uma aproximação, uma descrição desses dois olhares para o além, a partir dessas duas escolas espíritas, descrevendo um pouco do que esses romances trariam para a gente sobre esse além, né, ou essas visões do além. Ok? Essas duas obras, eu gostaria de registrar aqui, elas não são referenciais, digamos assim, dessas duas matrizes, como eu disse. Elas são romances que recuperam elementos referenciais dessas duas matrizes, mas não são, por exemplo, de fundadores ou algo parecido. Tá? O primeiro romance, Urânia, de Camilo Flammarion, de 1890, ele apresenta aos leitores um quadro do além, calcado na mescla do conhecimento científico da época, notadamente pela astronomia, né, a partir da mescla do conhecimento científico, da astronomia e de aspectos do pensamento kardecista, sem, contudo, se referir a Kardec. A estratégia narrativa nessa obra não é complexa. Tá? Há um narrador onisciente, em primeira pessoa, que conta as experiências de viagens astrais. Né? Ele teria explorado mundos e planetas e via-lácteas, enfim, e, usando o linguajar científico da época, passa isso para o leitor através do seu romance. Junta, portanto, ciência e espiritualismo, nesse formato literário, não é? Mas não se trata de uma obra, digamos assim, que teria grandes qualidades literárias, pelo contrário. Né? Ele faz um uso instrumental do formato romance, da literatura, para, digamos assim, passar suas teses para os leitores. Certo? E, nesse sentido, a gente deve lembrar que o Flammarion ele era conhecido divulgador, popularizador da ciência. Né? A divulgação da ciência estava no seu horizonte de homem de ciência, e ele usava a literatura com esse fim. Tá?
Em Urânia, que é o título da obra, ele fala da vida em outros planetas, da constituição do universo, da realidade do espírito no plano espiritual, etc., no sentido de compreender, segundo ele, o grande problema do homem, que era conhecer o universo e sua origem. O mundo espiritual, ou universo, ele conhece por meio de viagens astrais realizadas durante o sono. Seu guia se chama Urânia, a musa grega da astronomia. Desde jovem, ele nutria estranha e sensual atração pela representação em mármore da Urânia, que se encontrava no saguão da sociedade científica que frequentava. A estátua da musa grega lhe soava como a representação maior da beleza feminina, jovem, longilínea, alva, loura, olhos azuis, né, fisionomia harmônica e inatingível, como eram a representação das musas pelos literatos românticos da época, ou pelo menos parte deles. Pois bem, acompanhado por Urânia, que tudo conhecia do universo, o personagem principal do romance, que seria o próprio Flammarion, após passar por infinitos planetas, galáxias e sóis, né, ele pousa em Marte e conhece as características, né, dessa região e dos seus habitantes. Em um outro mundo, o Sol Safira, como ele diz, ele conhece seres alados, vestidos de luz, habitantes de um mundo vegetal, onde a natureza é rica em cores, é perfumada e sempre envolvida por música inebriante. Tá? Esses seres seriam, como é que eu posso dizer? Eles teriam os dois sexos ao mesmo tempo. Tá? E os sentidos deles eram muito mais aguçados do que o nosso e muito mais superiores em número. Né? A Urânia explica para ele que esses seres poderiam ter até 25 sentidos, né? Portanto, 5 vezes mais do que o nosso. Em Marte, o personagem principal registra, né, a visão que ele teve dos habitantes, que diz, seriam de carnação aérea, seja lá o que for isso, parecendo formados de flores fosforescentes. Essa era a imagem dos seres que habitavam essa região. E ele cita, né, ele fala para a gente aqui uma imagem que ele teria visto a partir de um cume de uma montanha em Marte. Ele diz, flores, frutos, perfumes e palácios mágicos erguiam-se em linhas de alaranjadas vegetação. As águas estendiam-se em límpidos espelhos e alegres pares aéreos desciam turbilhoando para as encantadoras margens. Ali, todos os trabalhos materiais são executados por máquinas e dirigidos por algumas raças animais aperfeiçoadas. Os habitantes não vivem senão pelo espírito e para o espírito. E tal grau de desenvolvimento chegou ao seu sistema nervoso que cada uma daquelas criaturas, ao mesmo tempo delicada e fortíssima, parece um aparelho elétrico, e as suas mais sensuais impressões, muito mais sentidas por suas almas do que pelos corpos, excedem no cêntuplo todas aquelas que os nossos 5 sentidos terrestres reunidos jamais nos podem oferecer. A minha vizinha, cujas asas palpitavam de impaciência, pôs o delicado pé em um pendão de flores que se erguia entre os jatos de perfumes e teria dito para ele, voltarás tu à terra? Né, estendendo os braços para ele. E ele disse, nunca mais, exclamei. Né? Depois, no mesmo romance, ele vai dizer, não, tem saudade da terra e prefere viver aqui mesmo. Tá? Sobre as áreas menos reluzentes do universo, o romance Urânia só apresenta uma breve passagem, quando o personagem principal e narrador conta ter chegado ao que parecia ser o subúrbio do universo. Tá? Onde os sóis se tornariam mais raros, menos luminosos, mais pálidos, a noite dominaria o ambiente, né? Estaria numa pequena Via Láctea isolada no vácuo do infinito. É somente isso que ele fala. Tá? Flammarion registra no romance que, ao haver apreciado a imensidão do espaço, reconheceu que as mesmas leis reinam simultaneamente em todos os lugares e fazem do imensurável universo uma exclusiva unidade. Aprendeu que há espíritos incomparavelmente superiores aos maiores espíritos da humanidade terrestre e que tudo progride para a perfeição suprema, e que o mundo material não é mais do que uma aparência e que o ser real
consiste em uma força imponderável, invisível e intangível. A vida é produzida, segundo ele, e desenvolvida em cada mundo conforme o seu estado orgânico e segundo uma lei primordial que obedece à natureza, a lei do progresso. Tá? Então, tal é, em linhas gerais, né, o mundo espiritual ou astral apresentado por Flammarion, imaginado a partir de recursos que a ciência, de mãos dadas, né, com teorias espíritas da época, lhe forneciam. Os mundos espirituais que ele traz, né, são os astros conhecidos e a conhecer, e as formas de vida são acentuadamente desmaterializadas, tal como previa Kardec sobre os espíritos mais elevados. Suas descrições denotam o entusiasmo de quem acreditava na junção da ciência e do pensamento místico como redentores da humanidade terrestre. O futuro nas zonas astrais é inebriante, né? Segundo a sua obra, só precisa ser conhecido e aceito como uma realidade. Já no romance mediúnico A Wander in the Spirit Lands, Um Viajante no País dos Espíritos, publicado 6 anos após Urânia, o médium inglês, né, e o espírito Francesco Borghese nos dão mostras de um além bem diferente. Né? Os seres, como vocês observarão, terão feições bem mais próximas de nós em alguns momentos e outras vezes bem diferentes também, mas nada desmaterializado, pelo contrário. Tá? Essa aparência de elfos, de fadas, perfumadas e cintilantes deixa de existir nesse mundo aqui da obra inglesa. Tá? Francesco Borghese, que é o narrador e personagem principal do romance, conta aos leitores a sua própria experiência de espírito desencarnado no além, e o faz ao modo de narrativa de viagem, na primeira pessoa, no intuito de compartilhar com o leitor as experiências que teria tido no além. Na Terra, foi filho de família aristocrática na Itália, teria vivido no século XIX, e mesmo sem ser uma pessoa ruim, ele, ao desencarnar, ao morrer, se encontrou num lugar não muito elevado e precisou de um tempo para se recuperar, até ser socorrido por moradores de um local, de uma cidade, chamado Casa da Boa Esperança, pertencente à Irmandade dos que Esperam, né? Irmandade que ele vai integrar posteriormente como missionário, que vai, digamos assim, viajar pelas várias esferas do mundo sobre a Terra, né? Do mundo invisível espiritual sobre a Terra. Nas primeiras missões de Francesco, né, ele é incumbido de acompanhar uma expedição que velava por pessoas encarnadas na Terra, para defendê-las de espíritos perseguidores. Mais tarde, ele passa a conhecer zonas inferiores. Ele conhece, por exemplo, o País Sombrio, esses são os nomes que o romance traz. Trevas do Egoísmo, País do Desassossego, País dos Avarentos, País Bulhento, País da Crueldade, e entre outros. Ele adentrou cavernas escuras, escalou montanhas negras, dentárias e rodeadas por névoa espessa, assim como escalou também um vulcão de gigantes proporções em atividade incessante. Tudo isso para ajudar espíritos menos evoluídos do que ele, né, a voltar para o caminho reto. Tá? Sobre os habitantes e essas regiões escuras, Francesco registra. Aí aqui eu cito. Quando paramos e começamos a orientar-nos no país, acostumei-me pouco a pouco com a escuridão e pude perceber, embora indistintamente, os objetos do ambiente. Diante de nós, distingui um caminho pelo qual, a inferir dos numerosos vestígios ali deixados, andavam muitos espíritos. Estava coberto de poeira e cinza. Seguindo por este caminho, chegamos a um grande portão formado de brutas pedras pretas, acamadas umas sobre as outras, e uma grande cortina, que ao começo me parecia ser de gaze, pendia diante da entrada. Quando, porém, cheguei mais perto, percebi com horror que fora tecida de cabelo de espíritos e que estavam nelas enfiados, imitando fios de pérolas, olhos humanos que manifestavam vida e pareciam olhar-nos e observar todos os nossos movimentos. Esses olhos têm vida real? Perguntei. Respondeu-me o cavalheiro, não. Se pensas em vida espiritual, não. Possuem, porém, vida astral.
Este é um dos portões do inferno. O guarda-portão tem a mania de adornar o portão com olhos de suas vítimas. Este é o país da crueldade, e é habitado por aqueles que na terra cometeram as maiores crueldades, desprezando todas as leis de misericórdia e justiça. Enquanto observávamos esse portão horrível, foi corrida a cortina e entraram 2 estranhos espíritos escuros, meio humanos, meio animais. Aproveitamos a ocasião para também entrarmos sem ser percebidos pelo guarda, que era um monstruoso gigante com membros disformes e retorcidos. Fim da citação. Em seguida, o Francesco interpola algumas explicações do seu guia, justificando quem eram aquelas pessoas que teriam sido aqui na Terra, selvagens, próximos a feras. Noutra expedição, Francesco conhece uma região chamada País de Gelo e da Neve, onde se achavam, entre eles, estadistas, dignitários de religiões, entre outros poderosos que teriam vivido aqui na Terra, como o espírito de um inquisidor mor da cidade de Veneza. Esses espíritos, dizia o interlocutor de Francesco, não possuíam em seus corações calor de sentimentos necessário para fazer derreter o gelo, onde eles estavam circundados. Eles viviam presos em grades de gelo. Tá? Oi. Tá, obrigada. Falta pouco. Enfim, tem uma outra situação em que o Francesco conhece uma cidade também no mundo espiritual, mas que seria uma réplica de uma cidade, da cidade de Roma, no auge em que Roma era Roma do Império Romano na Antiguidade. E ele vai dizer que, assim como tinha naquelas zonas escuras de sofrimento uma representação daquela cidade, com tudo de ruim que ela tinha naquele momento, tinha uma outra em zonas superiores da mesma cidade, com tudo de bom. Mas nem só de escuridão e horror se sustenta o romance ditado por Francesco ao médium inglês. Também nele se narram as condições das zonas espirituais nas quais Francesco habitava. Primeiro, na Casa da Boa Esperança, onde se aguardava para alçar zonas espirituais mais altas. Nesse lugar, que era simples, quase material, ele tinha um aposento privado, onde guardava o retrato da namorada, da noiva, que ainda estava na Terra, e alguns outros objetos que ele teria recebido como presente dos espíritos que o receberam. Posteriormente, após completar várias dessas missões nessas áreas nas quais eu narrei, ele consegue a ascensão para uma esfera superior, chamada País de Luz Clara, onde ele teria uma casa em situações bem melhores, digamos assim. E essa casa também é descrita. Tá? Essa é, em linhas gerais, a imagem do além narrada por Francesco, ao médium inglês, em fins do século XIX. Um além que reproduz aspectos da vida material e centralizado nos espaços mais sombrios, nas zonas de sofrimentos destinadas, mesmo que de forma passageira, aos espíritos de pessoas pecadoras. Tudo isso soa como um alerta. É a intenção dele, e ele deixa claro no prefácio. Dependendo do que fizeres, leitor, tu podes parar num lugar como esse. Tá? Tentando já encaminhar aqui para o final, o cruzamento dessas duas perspectivas em relação aos livros do Chico Xavier e do André Luiz, que foram questionados inicialmente pelos leitores, a gente vê que, das duas matrizes, há elementos que estão presentes nas narrativas do Chico Xavier. Contudo, é flagrante a aproximação com a descrição dessa literatura inglesa. Esses aspectos de materialidade, a centralidade nessas zonas sombrias, as expedições, a forma como o espírito morreu e foi recebido, se assemelha demais. Demais, para quem conhece a literatura. Essa literatura inglesa, essa obra, por exemplo, ela encontra lastro numa tradição, de fato, que já ocorre desde Andrew Jackson Davis, que é um, digamos assim, dos principais nomes da matriz anglo-saxônica, americano, que teria escrito alguns livros também descrevendo o além, com elementos parecidos, que, por sua vez, também
já fazia referência a Emanuel Swedenborg, que já no século XVIII, né, esse sueco, tido como precursor do espiritismo e do espiritualismo inglês e americano, ele também já teria dado essas nuances para a vida no além. Diferente de Kardec, era muito próximo do que a gente era aqui. A parte boa era a terra melhorada, e a parte ruim a terra piorada. Tá? Portanto, quando os responsáveis pelas obras do Chico Xavier, da FEB, tentam justificar, né, a veracidade dessas obras do Chico Xavier, dessas narrativas, eles fazem referência à matriz anglo-saxã e diz, olha, se vocês acham estranho, é porque vocês não conhecem essa literatura, essa escola que já está dada aí, que tem várias obras. Né? Contudo, o que a gente percebe é que essas obras, por exemplo, elas não foram traduzidas pela FEB, elas continuam até hoje, por exemplo, desconhecidas dos espíritas brasileiros. Somente pelo que eu pude perceber dos jornais e de acompanhar as edições e tudo, a referência a essa matriz inglesa e americana, ela fica nesse momento. Né? De fato, o elo de continuidade do espiritismo com a matriz estrangeira se dá com o espiritismo kardecista, com o espiritismo de Allan Kardec, embora esse além que o brasileiro conhece através da literatura de Chico Xavier seja mais inglês e americano do que francês. Tá? Enfim, já para concluir, eu queria só dizer que o que eu apresentei para vocês aqui foi um ensaio, né, uma experimentação, e um ensaio no sentido de que se atribui a ele Michel de Montaigne, como algo inacabado, né, como algo que soa como um pensamento em voz alta. Tá? E, quando eu falo isso, me referindo ao pensamento do filósofo francês do século XVI, né, eu quero dizer que o que eu apresentei para vocês, eu deixo também como um convite para ser retomada, né, para que a gente possa, de fato, já que aqui temos pessoas que fazem parte de um mestrado em ciência da religião, né, temos estudantes de história que, de repente, se interessem por história da religião, ou, pelo menos, por história do espiritismo, que possam não simplesmente ter as narrativas e a interpretação que eu fiz a partir desse cruzamento como verdade, mas como algo que precise ser retomado incessantemente, como é a ideia do ensaio apresentada por Michel de Montaigne. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado também, professora Ana. De fato, o horizonte, juntando dois horizontes, com os horizontes das muitas perguntas que estão aqui, demonstrou interesse grande dos participantes, dos acadêmicos. A gente agradece a professora Ana. Descubro aqui que também espiritismo é literatura e de alto nível. Me interessaram essas obras, passar por elas. Muito bom, muito obrigado. Então, vamos aqui às perguntas. Algumas aqui estão nominadas, a um ou a outro, outras estão abertas, e eu deixo a vocês, então, a liberdade de explaná-las. Então, começa aqui por esta. Como que a ciência trata e explica o espiritismo? É dogma, seita, religião, ciência? Aí nós temos que partir daquela distinção. Porque, se nós falarmos de ciência, por exemplo, a parapsicologia e a metapsique, ela não trata do espiritismo. Ela trata dos fenômenos mediúnicos, que são coisas distintas, como eu disse. O espiritismo é uma interpretação já. Agora, os fenômenos, sim, a psicografia, os fenômenos das mesas girantes, essas coisas, a ciência, sim, ocupa disto como fenômenos a serem estudados. Agora, o espiritismo, como ela não vai se ocupar desse fato se essa comunicação com os mortos existe ou deixa de existir, e se esta comunicação com os mortos é a causa desses fenômenos, aí já é outro, pelo menos até onde eu pude ver, né? Agora, os fenômenos, não. É, sim, papel da ciência estudar e aprofundar, né? Se a gente incluir também aí nessa categoria de ciências humanas e a história, da qual eu faço parte,
O olhar do historiador, pelo menos o olhar que eu lancei sobre as obras espíritas, foi sobre o fenômeno cultural, material, né? Portanto, o elemento sobrenatural, se é verdade ou não, né? Isso, por exemplo, não faz parte do nosso horizonte das humanas. Se as pessoas acreditam naquilo, isso é um fenômeno cultural, um fenômeno religioso, social, e é a partir desse viés que nós, das ciências humanas, encaramos o espiritismo ou qualquer outra religião ou pensamento filosófico, enfim. Bom, muito obrigado. Qual a relação do espiritismo com a saúde mental? Bom, como nós vimos naquela distinção, no embate jurídico brasileiro aí, entre 1890 e 1942, nós temos que esbarrar mais uma vez na questão da distinção entre espiritismo e fenômenos mediúnicos. O espiritismo eu não posso responder sobre os fenômenos, o impacto dos fenômenos mediúnicos. Até onde li, há um risco, né? O provocar os ditos fenômenos mediúnicos fora de um contexto estritamente científico, há este risco de que porque ele provoca reações físicas na pessoa, o transe, alterações psíquicas. Pode acontecer que, se uma pessoa tiver uma tendência a desenvolver determinadas doenças psíquicas, o submeter-se com frequência, não digo ao espiritismo, mas aos fatos mediúnicos, pode desencadear. Tanto que esta era a razão pela qual havia esta criminalização das práticas mediúnicas, né? Por isso, aí eu falo mais uma vez, é preciso distinguir entre... não estou falando do espiritismo, estou falando dos fenômenos mediúnicos. Se fala desse isso. Tanto é que, na parte onde vi uma exposição de Kloppenburg sobre esse aspecto, ele dizia, pode-se provocar esses fenômenos, desde que seja excluído, né, a prática da evocação aos mortos, ou pelo menos a intenção, e desde que seja excluído a exposição da pessoa que vai ser submetida a tais fenômenos a riscos desnecessários. Sobre essa questão da loucura, por exemplo, na literatura do Chico Xavier, mas antes disso, por exemplo, já no final do século XIX, início do século XX, o espírita Bezerra de Menezes escreve uma obra, A Loucura sob Novo Prisma, né, tentando enxergar as causas da loucura como eminentemente espirituais. Nesse sentido, o espiritismo ele atuaria de forma mais eficiente no sentido de encontrar uma cura, né, não descartando o tratamento médico, mas como, não é, em paralelo, tentando dar conta dos elementos aí que eles falam de obsessão, né, relacionado a elementos trazidos, inclusive, de vidas pretéritas, em parceria com o tratamento médico, né, sem negar aí o fenômeno, a causa, digamos assim, biológica, orgânica. Só mais um complemento quanto a isso. Eu digo assim, não sei se tem por aqui, mas na nossa região é muito forte, por exemplo, Vale do Amanhecer e outros grupos, né, são muito fortes. Assim. Eu falo da minha experiência pastoral, que eu estou lá do lado, praticamente. Né, e, às vezes, a gente recebe alguma pessoa depois de experiências de longos anos ali. Eu digo assim, isso aqui agora estou falando do ponto de vista pastoral. Eu digo, não é fácil ajudar aquela pessoa a reencontrar o norte. Não é fácil. Estou falando agora, não estou deslocando a realidade para o campo pastoral, porque tem tido alguns casos assim, de receber alguma pessoa que quer... Não é um processo simples, não. Fazer com que ela... Tentar entrar numa via de pensamento lógico de novo, que faça sentido, que as informações que elas são capazes de dar ou de interpretar a vida tenham uma cadência lógica, não é um processo fácil. Muito obrigado. Essa pergunta é ao senhor Padre Hélio. Segundo Emílio Durkheim, no livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele apresenta o resultado de uma pesquisa científica sobre a experiência religiosa totêmicas de tribos primitivas da Austrália. Como o senhor vê o resultado, já que o autor afirma o cunho espiritualista das tribos? Caso positivo, não seria então a religião espírita a mais antiga da humanidade? Eu diria, religião, é como estou dizendo, os fenômenos, eu sempre parto dessa distinção.
se dizer dos fenômenos, pode dizer, os fenômenos, desde que o homem é homem, eles estão aí. Agora, a partir desses fenômenos, eu já classificar esses fenômenos como elementos de uma religião espírita, eu acho que já é um salto muito grande e temerário, na minha visão, né? Eu penso. Acho que já seria um salto demasiado temerário. Sim. Só complementando aqui rapidinho, até porque eu concordo com o padre Hélio, se você levar em consideração, não é, a proposição semântica do Allan Kardec, quando diz que espiritismo digamos assim, é aquela doutrina nova, apesar de dar conta de elementos que já estavam na tradição, né, entre, digamos assim, os humanos há muito tempo, seria o caso dessa observação do Durkheim, espiritismo, da forma como se entende o corpo doutrinário a partir das 5 obras básicas do Allan Kardec, era o século XIX, 1857, ponto. Então, não seria o espiritismo nesse sentido, mas fenômenos espiritualistas, né? Enfim, como o padre já comentou. Muito obrigado. A senhora professora Ana, por favor, fale um pouco sobre a atuação de Chico Xavier para a consolidação do espiritismo no Brasil e o imaginário brasileiro da vida no além. Seria uma outra palestra. Mas, assim, em linhas gerais, a partir do que eu pude observar, a atuação dele foi principalmente pela literatura, né? Ele conseguiu atrair olhares, atenção e respeitabilidade para a religião espírita brasileira a partir dos anos 30, principalmente a partir do fenômeno da psicografia, quando ele incorporava ou receberia mensagem de espíritos de escritores famosos, por exemplo, né, de brasileiros e portugueses, mas, enfim, aquela pleiade de românticos da nossa tradição literária, todos praticamente deitaram uma poesia ou outra a partir da psicografia do Chico Xavier. Essa é a explicação da sua editora, por exemplo, e do próprio médium. A partir daí, né, o que acontece? Olhares de pessoas fora do espiritismo passam a acompanhar o Chico Xavier lá no interior de Minas, né? O jornal O Globo, em 1935, por exemplo, já no começo do mediunato do Chico Xavier, passa a manter um correspondente para narrar a prática psicográfica do Chico Xavier. Ele recebia visitantes, cientistas, juízes, literatos, todos querendo atestar a veracidade daquele fenômeno, e assim as opiniões eram as mais diversas, né? Mas uma coisa era certa, todos acreditavam na boa vontade e na honestidade dele, embora não soubessem explicar o fenômeno. Alguns achavam qualidade e semelhança com os textos dos literatos originais e outros nem tanto. Mas, enfim, o fato é que, a partir da literatura do Chico Xavier, a FEB, eu digo a FEB porque, digamos assim, é a organização, desde o século XIX, que guia, digamos assim, os espíritas em termos de orientação doutrinária, e tudo, né? A FEB pôde solidificar uma produção editorial, né, já que o Chico Xavier vendia muito, né? Desde os anos 30, dos anos 40, as suas obras eram equivalentes em número e valores e tudo aos principais best-sellers da época, né, dos literatos. E, nesse sentido, a partir do Chico Xavier, a FEB pôde, digamos assim, eleger o livro psicográfico como missão, e, a partir desse livro, ela pôde, digamos assim, adentrar em vários espaços que ela não adentraria se ela mantivesse, por exemplo, só suas palestras, né, nos salões. Os livros do Chico Xavier, desde os anos 40, servem de base, por exemplo, para radionovelas, eram radionovelizados. A partir dos anos 50, com a inauguração da televisão também neste país, as obras do Chico Xavier, da coleção do Emmanuel, dos romances históricos do Emmanuel, servem também de enredo para telenovelas. Enfim, nos anos 60, nos anos 70, nas primeiras bienais, o Chico Xavier é um dos que mais vende. Ele autografa, por exemplo, quase 24 horas, direto, obras, e tinham grandes nomes da literatura, e estava lá Chico Xavier.
enfim, sendo aí a grande estrela das bienais, como acontecia. E a gente vê novelas, enfim, a partir do Chico Xavier, o discurso espírita, né, a partir da matriz kardecista, com alguns elementos de um catolicismo filtrado por ele mesmo, consegue aí um espaço maior do que se poderia conseguir sem ele, né? E por outros motivos. Mas fico por aqui. Muito obrigado. Padre Hélio, Allan Kardec teve uma origem cristã e o Espiritismo uma religião que tem em Cristo e na Bíblia bases do seu fundamento de fé. Pergunta: a doutrina da reencarnação não está contrariando os textos de Hebreus 9:22, o homem foi ordenado a morrer uma só vez, Lucas 16:26, onde foi posto um abismo entre os que estão dos lados de lá e de cá, e Apocalipse 20:13, onde o mar e as aras entraram e os mortos que nele estão. Né? 3 citações bíblicas. Aí que está, justamente aí está um ponto de distinção, nós podemos fazer um ponto de distinção entre o que é fé cristã e doutrina espírita. Embora, se nós pegarmos as obras de Kardec, ele tem a pretensão de apresentar a sua doutrina como uma vertente mais acabada do cristianismo. Porém, da nossa parte, como cristãos, partindo da base da revelação cristã, nós vamos concluir que o Espiritismo ele não pode ser enquadrado, por exemplo, como uma vertente do cristianismo, porque está fundado em pressupostos doutrinários em uma fonte completamente distinta. A fonte da fé cristã é revelação divina. A fonte da doutrina espírita, segundo Kardec, é a revelação dos espíritos do além. Então, não é confrontável a doutrina espírita com os postulados da fé cristã. São coisas completamente distintas. A começar, por exemplo, para nós cristãos, a redenção é em Cristo. Para o Espiritismo, é o aspecto da auto-redenção. Depois, há uma distinção completamente nítida entre o que é reencarnação e o que é ressurreição, que é um centro da fé cristã. Primeiro, a reencarnação ela tem um caráter eminentemente individualista, enquanto nós cristãos esperamos a ressurreição no último dia e tem um caráter coletivo, ou seja, envolve a humanidade por inteiro. Depois, a ressurreição que nós esperamos, do ponto de vista da fé católica, ela espera ela crê nesse aspecto da união substancial entre corpo e alma, que deverá ser restaurada com a ressurreição, enquanto que a reencarnação prevê uma superação. E depois não há esta identidade entre o corpo e a alma. Cada nova reencarnação pressupõe um novo corpo. Então, eu estou falando aqui do ponto de vista da fé católica, não seria a realidade, diria, compatível com os postulados da doutrina espírita. Se trataria de doutrinas completamente, não são nem complementares, mas completamente opostas. É porque vão em direções completamente diferentes, em dogmas que são essenciais para a fé cristã, que não dá para colocar no mesmo. Então, até no texto da minha tese eu coloco que tem um título lá que é Espiritismo não é cristianismo. Eu estou falando do ponto de vista de alguém que professa a fé católica. Ainda a propósito da obra do Padre Hélio, Teoria da Reencarnação, uma visão crítica de Dom Boaventura Kloppenburg. Este livro, como é de Portugal, publicado em Portugal, então ele está à venda pelo site www.paulus.pt. www.paulus.pt. Recordo que esta obra é vencedora do Prêmio Paulus de edição 2016 em Portugal. É o trabalho, a dissertação de mestrado do Padre Hélio. Professora Ana, do romance Urânia, podemos dizer que é um livro de ficção. Porém, esses fatos podem ser explicados cientificamente? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta.
pelo fato de ser um romance, se mesmo assim eles teriam uma validade científica para explicar as teorias espiritualistas, seria essa a pergunta? Né? A gente tem que, se for, assim como eu entendi, obviamente, ficção é ficção. Quando alguém, um literato, escreve uma ficção, ele não tem necessariamente um compromisso com a realidade. Ele se apropria de elementos da realidade e devolve na forma de escrita, na forma de literatura, né, com as tintas que ele achar melhor. Mas se trata de não um literato de ofício, né? É um homem de ciência, não é um homem de letras, o Camille Flammarion. Né? Então, nesse sentido, como eu disse na minha fala, ele faz um uso instrumental, né, da literatura do formato romance. A ideia dele é divulgar as teses às quais ele acredita, sobretudo a astronomia. Tá? Em vários momentos dessa obra dele, Urânia, ele vai dizer que todo aquele conhecimento que ele vislumbrou em sonho, a partir do arrebatamento da Urânia, aquele conhecimento ele seria, digamos assim, divulgado entre as pessoas de modo geral, e isso seria a partir da astronomia. Tá? Então, o que a gente pode dizer é que aquilo que está na Urânia era o que ele queria que os leitores da época, né, acreditassem, a partir, digamos assim, do papel que a astronomia, mas também o espiritualismo, os conhecimentos da ciência da época, tinham a dizer sobre a vida em outros mundos, sobre a vida após a morte, enfim. Obrigado. Esta pergunta está muito ligada a uma vivência de uma pessoa aqui. Participei de uma gira de Umbanda e aconteceu-me um fenômeno. Não havia ninguém atrás de mim, mas senti duas mãos me empurrando para dentro da roda, onde senti uma força enorme entrando pelo topo da minha cabeça. Depois fiquei dentro da roda, enxergava tudo, mas o meu corpo dançava involuntariamente. Como você pode explicar este tipo de fenômeno? Não é destinada, não está nominada. O fenômeno eu não explico, né? Até porque não sou parapsicólogo nem psicólogo. Né? Agora, também não ouso dizer que isto, não vou fazer a interpretação de que isto é uma manifestação espírita. Né? O fenômeno está aí. Agora, se, por exemplo, se um espírito talvez for interpretar, vai interpretar nesta viés de que foi uma manifestação espírita. Obviamente, eu vou me ater ao fenômeno. Não vou me atrever a dizer de modo inconcluso que a causa se trata disso. Até mesmo porque a mente humana é um labirinto extraordinário. Né? E aí é muito temerário você já dar uma causa acabada para esse fenômeno. Né? Bom, ok. Certo. Padre Hélio, e aqui a gente encerra, tem outras tantas perguntas interessantes também, mas o tempo é o tempo. Padre Hélio, se a alma se reencarna para apagar os pecados de uma outra encarnação, dever-se-ia perguntar quando se iniciou esta série de reencarnação. Onde estava o homem nesta série de reencarnação? Esses são os problemas que inquirem o espiritismo. Né? Depois ainda tem outras provocações mais sérias ainda. Né? Por exemplo, isto, por exemplo, um dos autores do espiritismo inglês questiona o espiritismo francês. Se porventura houvesse reencarnação por uma questão de justiça, ele diz, mas até na justiça humana, alguém, quando é punido, é preciso ser informado por que razão está sendo punido. Então, enfraqueceria totalmente essa questão do você não ter memória dessas supostas vidas passadas, põe em xeque o caráter expiatório de qualquer vida sucessiva. Porque qual é a pergunta? Mas eu estou sendo punido por quê? Ou se eu estou sendo premiado, eu estou sendo premiado por quê? Então, esse é um ponto crítico da teoria reencarnacionista, que põe em xeque o valor e a consistência da teoria reencarnacionista.
Porque, então, ela não cumpriria, talvez, esse papel de purificação, de aperfeiçoamento moral. Porque, se não há memória, bom, estou sendo punido por quê? Por que razão? São um dos elementos que coloca em xeque a teoria reencarnacionista, entre outros. Bem, muito obrigado, Padre Hélio, muito obrigado, professora Ana, obrigado à presença, à participação dos professores, dos alunos, obrigado aos senhores da PUC, professora Irene, professor Romilson, né, que presentes, professores também da PUC, mas infelizmente já caminhamos para o encerramento do 6º Café Filosófico. E aqui, novamente, agradeço a vocês dois, sejam sempre bem-vindos entre nós, como também os visitantes, sejam sempre bem-vindos a Uruaçu e também a esse ambiente, esse espaço acadêmico da Faculdade Serra da Mesa. Eu passo a palavra a Roberto. Reiterando aquilo que o padre Agamenilton acabou de dizer, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta solenidade do 6º Café Filosófico e 1º Seminário Interinstitucional Minter PUC Fazem.